então, e a gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Bíblia. A gente vai continuar aqui no livro de Marcos, vai falar um bocado aí nesses próximos vídeos sobre o livro de Marcos. E no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre quem era João Marcos e como ele está ligado aí ao Evangelho escrito na Bíblia, no Evangelho de Marcos. E aí eu já convido você a ler Atos, saber um pouquinho mais sobre essa figura, sobre esse personagem tão importante. Adentrando no próprio Evangelho, a gente vai ver o capítulo 1 de Marcos. Tem muita coisa. O capítulo de Marcos ele abrange diversas situações. A principal delas, ou talvez a primeira, mas eu acredito que seja a principal delas, ele começa falando de João Batista e já deságua depois no batismo de Jesus, né? São três personagens principais que a gente vai ver em Marcos, principalmente Marcos do versículo 1 ao versículo 8, né? O primeiro é o próprio Deus Pai, ele já faz essa indicação. Eu posso até ler aqui para vocês. Marcos capítulo 1, versículo 1, que diz o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a primeira coisa que ele já demonstra aí no início do livro é a ligação de Jesus com Deus o Pai, né? E depois ele vai falar sobre o próprio João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal aí dessa passagem, né? É interessante que ele vai citar alguns textos que eu vou deixar aqui para vocês, né, que é Êxodo 23:20, Isaías 40:3 e Malaquias 3:1. Todos eles falam de um mensageiro, de alguém que vem antes, de alguém que prepara o caminho para uma outra pessoa. Nesse caso, João Batista, que prepara o caminho para Cristo. Então, essas três passagens elas têm em comum isso. Elas demonstram, elas mencionam, né, que Deus prepararia no deserto uma estrada para o Senhor, né? Então, é essa preparação que enfoca nessas três passagens. Malaquias 3:1, inclusive, ele diz que menciona, né, a vida de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Então, esse preparo especial ele é retratado sim nesse início de Marcos, e a gente pode ver a necessidade disso aí para depois culminar com o próprio batismo de Jesus, né? Então, João batiza Jesus no Rio Jordão, né? Quando Jesus sobe da água, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba, e então ouve-se a voz de Deus: você é meu filho amado e você me agrada. Marcos 1:11. Então, essa cena ela é falada por Marcos, e aí mais um motivo para crer que na construção da persona Marcos, o escritor, que ele não estava lá, ele não viu. Então, alguém deve ter dito para ele, alguém muito próximo deve ter dito para ele, provavelmente, como eu já disse no vídeo anterior, provavelmente Pedro deve ter falado essas situações para João Marcos, e ele um bom escritor, ele escreve esse evangelho, né? Então, a gente pode apontar algumas características, né, do livro de Marcos, algumas características bem essenciais que diferem, né? Você vai ver no livro de João um Jesus totalmente, grandemente apresentado de uma forma mais espiritualizada, né? Marcos aqui
né? Jesus é apresentado como uma pessoa movida pelo humano, né? Ele é o Cristo, ele é o Messias, né? Ele foi anunciado por um mensageiro, ele é alguém mais poderoso do que João, ele é o Filho amado que desceu, a quem desceu o Espírito Santo, mas no aspecto humano ele foi batizado por João, ele foi conduzido pelo Espírito e tentado por Satanás, esteve com animais selvagens, foi servido por anjos. Então, há uma conotação bem humana de Jesus no Evangelho de Marcos. É uma característica que a gente pode acrescentar no estudo desse Evangelho, né? E o que a gente pode trazer para a gente nisso aí, nesse aspecto aí, é de que Jesus, ele carregou muito do fardo da humanidade sobre suas costas. Ele foi sim 100% homem, mas o homem que não pecou, que conseguiu vencer aqui na terra sem cometer pecado. O que cabe a nós é tentar nos santificar dia após dia, para que o pecado consiga cada vez mais se afastar de nós, se afastar da nossa família, se afastar do nosso trabalho, do nosso íntimo, e que a gente possa cada vez mais materializar a santificação, materializar esses ensinos que a gente vai encontrar nos evangelhos na nossa vida. Convido você agora a fechar os olhos e orar. Meu querido Pai que está no céu, obrigado, Pai, por mais um dia. Continua com cada um de nós, nos ajuda em tudo. É isso que eu te peço em nome, para amor de Jesus. É isso aí, pessoal. Um bom dia para vocês.